o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras durante 40 anos, estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Com alegria, nós iniciamos as conferências de aniversário de nossa igreja. Nossos corações estão tomados pela gratidão. Grandes coisas o Senhor tem feito por esta igreja e por isso estamos alegres. Eu quero convidar aqui à frente o pastor João Amador de Melo, pastor da Primeira Igreja Batista de Jardim Miriam, estado de São Paulo, vem acompanhando esse coral, né? Nós estamos muito contentes em ter aqui o pastor João Amador, o colega de longas datas, como a exemplo de Natanael, homem em quem não há dolo, servo de Deus, obreiro aprovado. Eu quero convidar o pastor João Amador a orar nesse momento. Antes de orarmos, queremos agradecer a Deus por esse privilégio de mais uma vez estar nessa igreja e junto com esse homem de Deus. Estamos gratulando, somos da mesma época, nós estamos completando nessa dia esses 33 anos, estamos pegando mais um. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por essa abençoada comunidade. Pai, muito obrigado, meu Deus, porque somos teus filhos. Através de teu grande amor, o Senhor Jesus Cristo nos alcançou, nos concedendo a Deus a vida eterna. Amém. E através dela, meu Deus, nós temos ainda neste mundo esta bendita comunhão. Amém, E Senhor. meu Deus, o teu nome seja exaltado. Porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos concedido a graça de podermos, ó Deus, reunir em teu santo nome. Amém, Senhor. Grande privilégio, grande honra para todos nós, servir ao Senhor. Pedimos a tua bênção para esse amado pastor, companhia, Amém, Senhor. juntamente com o teu rebanho. Que Amém. continue, ó Deus, povoando o céu, e almas salvas, tirando das trevas milhões de almas dessa cidade. Amém, Senhor. Levando para o reino de Deus. Amém. Conosco, Deus, abençoa o coral, abençoa o teu servo que ligaram para fazer a mensagem. Usa, Deus, na tua poderosa mão. Amém, Que Senhor. nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, neste instante, podeis assentar, os irmãos, vamos dar oportunidade ao coral para apresentar um hino de louvor e adoração ao nosso Deus agora.
Amém? Graças a Deus. Enquanto o irmão Reginaldo chega lá em cima para nós apresentarmos o nosso tema e o hino, nós queremos convidar o pastor Jonas, representando a nossa associação, a dar uma palavra de saudação à igreja pelo seu 56º aniversário. Pastor Jonas, com a palavra. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém. Eu sou membro dessa igreja, mas a associação não pôde ser representada por outros compromissos, pediram para que eu a representasse desta palavra a nós mesmos, trazendo aqui o salmo que o pastor já mencionou, 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém. Amém, queridos? Então, a Associação Batista de Campinas e Adjacências, na pessoa do pastor Rolf, que é o nosso presidente, e do pastor Daniel Santos Ribeiro, que é o secretário executivo, manda os parabéns pelo 56º aniversário desta amada igreja, dessa nossa igreja. Que Deus possa multiplicar a graça dele e a fidelidade dele a cada um de nós, não só hoje, como amanhã. Amanhã também continua o nosso aniversário. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, nós nesse instante vamos recitar o nosso tema e cantarmos o hino oficial 429. Convidamos o irmão Genor para nos ajudar aqui na regência do hino, logo após a recitação do nosso tema: semeando, regando, colhendo. Todos, semeando, regando, colhendo. Divisa, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Convidamos todos a se colocarem em pé e vamos cantar o hino 429, a Marta vai estar nos ajudando no piano. A letra vai aparecer, né? Alegremente havemos de colher
Assentai-vos, amados. Convidamos a irmã Sônia a apresentar os nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. Amém. É com grande alegria que estamos aqui na casa do Senhor, comemorando mais um aniversário desta igreja, né? E estamos alegres porque temos muitos visitantes aqui, né? Nos dando essa honra, essa alegria. Temos o coral e os irmãos e as irmãs, né? Lá da igreja Jardim Miriam. Isso. Nós agradecemos de todo o nosso coração a presença de vocês para nos alegrar aqui nesse culto a Deus, né? Temos a Meire, que é a primeira vez que está nos visitando. Meire, muito obrigada, Meire, seja bem-vinda em nome de Jesus. Temos aí Maristela, temos o filho do irmão Agenor, o Ebinho, também está nos dando alegria, é conhecido da casa aqui, mas sempre é uma honra recebê-los aqui. Maristela, que já esteve aqui, está novamente nos dando alegria. Maristela. Adriana, quem é a Adriana? A primeira vez. Está lá atrás, Adriana, muito obrigada pela sua presença. Wellington, cadê o Wellington? Ah lá, o Wellington, muito obrigada, Wellington, pela sua presença. Todos os demais, aqueles que eu não mencionei, não sei se alguém gostaria de ficar em pé, colocar o seu nome, que às vezes não está aqui, mas entrou assim, a recepcionista acabou passando sem anotar, mas nós agradecemos a todos. Em nome de Jesus, em nome da primeira Igreja Batista de Paulinha, agradecemos a presença de todos os visitantes, todos os irmãos, todos aqueles que estão aqui a primeira vez ou mais vezes. Eu estou vendo aqui a Elizabeth também, né, esposa do nosso irmão Euclésio. É uma alegria para nós. Sueli, o esposo, pastor, muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez o coral. Vamos nos deleitar ouvindo a palavra de Deus através do louvor.
Igreja Batista em Jardim Miriam é uma igreja firmada na sã doutrina, uma igreja fiel, é um ministério de casais muito importante, muito forte. Nós já estivemos lá, tivemos o privilégio de falar algumas vezes, em alguns encontros de casais. Nós agradecemos muito a Deus pela vida do pastor João Amador de Mello. Começou praticamente do zero, aquele trabalho. Hoje é uma igreja bíblica, doutrinariamente falando, uma igreja sólida. Nós agradecemos a Deus pela vida desse pastor e pela vida desta igreja. Eu gostaria de convidar aqui a irmã Rita. Está presente? Vem aqui, Rita, falar um pouco sobre o pastor Marcelo, que nós conhecemos desde criança. Já tem ideia da nossa idade, né? Ela vai dar uma palavrinha sobre o Marcelo. O pastor Marcelo já esteve aqui uma vez, para falar da nossa igreja, um obreiro aprovado, e ele vai estar falando. Eu não vou aqui dar nenhuma informação sobre o trabalho que ele realiza no norte de Minas, ele mesmo vai estar falando, mas eu gostaria que a Rita desse uma palavrinha sobre a pessoa do pastor Marcelo. Meu filho, ali em Vitória da Conquista, ele foi sempre um companheiro, um ajudador, já tinha uma visão da obra de Deus e nos ajudava em tudo. Nós tínhamos um grupo de evangelismo, mais ou menos uns 40, E todos os domingos nós saímos naqueles bairros mais pobres de Vitória da Conquista, e ele sempre ali era o incentivador do restante do grupo. E depois de alguns anos, Deus o chamou para a obra. Ele tem exercido um grande trabalho ali no norte de Minas, Gameleiras. Casou com a Cida, que também foi minha aluna de escola dominical, foi ajudadora. Então já tinha visão da obra de Deus. Um casal abençoado, moram lá em Gameleiras e tem expandido o evangelho naquela região. A gente sabe que o norte de Minas é muito difícil, principalmente em Minas. É um povo muito incrédulo, muito idólatra. E eles têm feito um grande trabalho ali, alcançando vidas para Jesus. Então eu sou muito grata a Deus e fico tão feliz. Sabe de que ele me chama? Tia Rita. Bom, por isso que é meu filho. Irmão, que Deus abençoe e use poderosamente você, Marcelo, para aqui no coração. Para nós, um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande para estarmos aqui. Boa noite, irmãos. É um prazer, uma alegria, uma honra nós estarmos aqui na primeira Igreja Batista em Paulinha. A nossa primeira palavra a vocês é de parabéns, 56 anos de existência, de caminhada com Jesus. Eu vinha na estrada pensando quantas histórias não existem em 56 anos de existência. Quanta gente salva, quanta gente cumpriu, tudo que poderíamos contar desses 56 anos de história. Eu vim sozinho. Minha esposa ficou, minha filha está num momento de ansiedade e aguardando outros resultados. Minha esposa entendeu que deveria ser melhor
elas ficarem aqui e estarem presentes aqui em outra ocasião. Tá bom? Nós chegamos agora às 10 horas da manhã, o pastor Joel nos recebeu. O pastor Joel e a irmã Rita, como a chamam, tia Rita, eles fazem parte da nossa história assim, de uma maneira muito especial, mas de uma maneira muito especial mesmo. Eles foram meus pastores, não quando criança, mas quando adolescente. Eu tinha recém-chegado ali na igreja, eu tinha acho que 15 anos, 16 anos, e as nossas vidas foram marcadas por Deus através desse ministério. Não só por toda a administração deles ali na Igreja Batista Bíblica Shekinah, mas também por aquilo que a gente ouvia na vida deles, como aquilo que eles vivenciavam. Então eles nos auxiliaram muito. A irmã Rita falou de eu ser um cooperador, mas na verdade eu acho que a gente tem parte aí desses cabelos brancos de tia Rita, do pastor Joel, na nossa adolescência, que a gente procurava servir Jesus, mas na nossa maturidade, eu imagino quantas dores de cabeça eu devo ter dado aí a tia Rita, a irmã Rita, mas foi um prazer muito grande. Jamais imaginei, nunca imaginei na minha vida, depois de mais de 30 anos, parece que nós já temos mais de 30 anos, eles passaram ali pela Igreja Batista Bíblica Shekinah, de estar aqui no ministério deles. Não é a primeira vez que veio aqui, é a segunda. Nós tivemos uma passagem aqui, acho que no fim de semana, tivemos a oportunidade de falar sobre o norte de Minas, e para nós assim, foi um prazer muito grande. Foi um prazer muito grande nós termos estado aqui naquela ocasião e voltar aqui hoje a convite do pastor Joel. É uma honra, viu, pastor? É uma honra que a gente jamais imaginou ali na nossa adolescência, juventude. Irmãos, ter alguém que caminha com Deus no ministério, ou um ministro que caminha com Deus e vive as verdades bíblicas, não só as ensina, é algo que a gente deve prezar. Depois da saída deles, nós tivemos outro pastor que nos ajudou muito, nos auxiliou muito, mas com ele nós aprendemos tudo quanto não se deveria fazer, porque aconteceram coisas muito desagradáveis ali. Então a gente tem essa autoestima, o pastor Joel e a irmã Rita, Patrícia, né, que Jonatas me perdoe, a Pati, né, a Pri, a gente é daquela mesma época, então a gente aprendeu com eles, não só por aquilo que eles verbalizavam a nós, mas por aquilo que eles vivenciavam. Eles foram para Guararema, depois eu fiz uma visita lá na casa deles e a gente louva a Deus por tudo isso, viu, meus irmãos? Acho que amanhã eu vou dar uma foto ali para o irmão Reginaldo, da minha esposa, da minha filha, para ele projetar amanhã à noite, mostrar aí as bênçãos que Deus nos concedeu. Nós temos 23 anos, estamos completando agora em abril, 23 anos que saímos de Conquista, da primeira igreja batista bíblica de Conquista. Na época já o pastor Infante estava na liderança. Viemos para o norte de Minas, seminarista, cheio de orgulho, de vaidade. O pastor Carlão, que estava ali já evangelizando a região, me convidou para ir conhecer uma cidade, Santo Antônio do Retiro, a fim de evangelizá-la, trabalhar como evangelizador naquela cidade. E eu falei com ele naquela ocasião: não, pastor Carlão, eu estou me preparando para ser assim, um pastor de uma igreja formada, estabelecida. E não, mas você venha conhecer a cidade. Eu falei: não, acho que não adianta eu ir, porque vai ser assim uma perda de tempo. Ele falou: rapaz, venha me visitar, venha ter comigo, passe aqui uma semana e nós vamos lá na cidade que eu estou desafiando o seu coração. Falei: tá bom, eu vou, mas eu vou mais a passeio, visitar você. A gente já era amigo e fui. Isso era 2001, nós tínhamos meses de casados. E aí fui, aí entramos na cidade, conhecemos, chamava de cidade, mas não tinha sequer um mercadinho. Tinha aquilo que a gente chamava antes de venda, né? Era uma cidade assim muito precária naquela ocasião. Andamos por ali, não achamos o de comer, comemos durante o dia só bolacha recheada, com Coca-Cola. Era uma cidade assim muito precária, mas já era emancipada politicamente e tudo.
E aí, quando estávamos para sair daquela cidade, ele falou: Marcelão, é isso aí, ó. A cidade é esta, e não há ninguém aqui que fale do Evangelho para esse povo. Aquilo ali, pastor João Amador, pastor Joel, pastor Jonas, né, e irmãos presentes, foi o que Deus usou para fisgar o meu coração. Eu já saí dali daquela cidade na certeza de que eu precisava voltar para ficar. Voltar não só para visitar, mas voltar para fixar residência ali e trabalhar com a evangelização. Minha esposa relutou um pouco, mas depois Cida aceitou também o chamado de Deus e há quase 23 anos nós estamos ali. A princípio pensamos que seria para evangelizar uma cidade. Depois de uns 4 anos, Jesus nos mostrou o norte de Minas, que na época tinha aí 46 cidades sem a presença de uma igreja batista. E aí nós não estamos falando das agremiações, estamos falando da denominação em si. Batista, 46 cidades, se você procurasse um crente em cada uma delas, você não acharia. E aí, quando Jesus nos mostrou isso, nós começamos a evangelizar aquela região. Existem outras forças de evangelização também presentes ali, outras frentes de evangelização, mas graças a Deus já podemos alcançar, eu até notei ontem à noite, vindo no ônibus, 15 cidades, para a glória de Deus, que estão sendo alcançadas aí por todo esse movimento que a gente começou uns anos depois, que a gente passou a chamar de Missão Campo Norte. Então a gente agradece a Deus por tudo que a igreja tem feito. A igreja daqui de Paulínia é uma parceira nossa de evangelização ali no norte de Minas, desde que nós estivemos aqui. A igreja também de Jardim Miriam é nossa parceira ali no norte de Minas. O pastor Carlos, o pastor João Amador mantém esse contato. Irmãos de Jardim Miriam já estiveram ali nas viagens missionárias que aconteceram. Eu não vou continuar falando muito sobre essas questões, mas amanhã de manhã o pastor Joel pediu que eu falasse aí um pouco mais especificamente sobre essas experiências de campo, e a gente vai assim fazer amanhã pela manhã. Mas a gente louva a Deus, irmãos. Eu estava cantando juntamente com vocês o 429, né, Havemos de Colher, e eu voltei no tempo, justamente nesse período, quando voltei com minha esposa para morar naquela cidade. Foi a primeira música que nós cantamos no nosso culto familiar, era só eu e ela, quando a minha mãe e a mãe dela nos deixaram ali na cidade. Ficamos nós dois, e aí ficamos perguntando um todo: e agora? O que é que nós vamos fazer? A gente não tinha treinamento para evangelizar uma cidade, para implantar uma igreja, e aí nós olhamos um para o outro e falamos: e agora? E aí fizemos o nosso culto doméstico e cantamos 429, havemos de colher, havemos de colher. Nós vamos semear, porque nós haveremos de colher. Graças a Deus hoje nós temos colhido para a glória de Deus, ali em Santo Antônio do Retiro, depois em Mato Verde, depois em Gabeleiras, depois em Catuti, e pelas cidades ali que foram sendo evangelizadas. A gente fez questão de cantar essa música em toda a cidade que a gente passou a morar ou abrir o trabalho. Tornou-se assim nossa música inicial. Quando a gente começa o trabalho numa cidade, então quando o obreiro muda para ali, a gente chama: olha, vamos cantar 429, nessa certeza de que nós havemos de colher. Amém? E tem sido uma bênção, vidas têm sido salvas ali para a glória do nosso Deus. Tá bem? A igreja de Jardim Miriam é a primeira vez que eu ouço o coral cantar ao vivo, né? Já conheço através dos áudios, CDs, não é isso? Que já foram gravados. Alguns irmãos aqui têm um rosto assim relativamente familiar, que parece que eu já vi alguma vez. E o pastor João Amador, a gente já teve alguns contatos, mas ver o coral cantar encheu o meu coração de alegria. A gente louva a Deus pela vida de vocês, tá bom? Uma música santa que consulta sim o santo caráter do nosso Deus, uma música clara, né? Às vezes a gente tem corais que a gente não entende o que o coral está cantando. Eu estava ali observando, a gente entende o que se canta, a mensagem é passada, e tudo vai consultando aí o caráter do nosso santo e bendito Deus. Amém. Tá bem? É um prazer. Irmãos, esse tema é realmente desafiador, né? Semear, regar, colher. A gente entende que para isso também a igreja existe aqui na face da terra, para que vidas possam ser alcançadas. Eu trago um abraço do pastor Carlão. O pastor Carlão é meu companheiro de ministério. Eu devo muito a ele por razões pessoais, por razões ministeriais. Ele manda um abraço para a igreja.
E também, claro, um abraço de cada uma daquelas congregações que foram se estabelecendo ali no norte de Minas. Em especial da congregação que nós estamos ali há 2 anos e meio, que é ali na cidade de Gameleiras. Deus tem abençoado muito ali aquela cidade, com vidas se achegando, pessoas ouvindo, pessoas daquele tipo que nunca entraram numa igreja evangélica e tinham aversão a isso, tinham raiva. Hoje em dia não só são amigas, mas são frequentadores da igreja. Algumas já tomaram a decisão lá de Jesus, outras ainda não. É uma igreja que tem atraído muitos adolescentes também. Temos um grupinho ali de uns 20 adolescentes aprendendo de Jesus, alguns convertidos, outros se preparando para o batismo ainda esse ano. Quando chegamos ali há 2 anos e meio, o grupo estava ali com cultos de 20 pessoas no domingo à noite, 15, 17, e graças a Deus hoje nós estamos ali com 40, 50 pessoas em cada culto. Se todo mundo não faltasse, né, nós teríamos ali 60 pessoas ou mais. Estamos ali trabalhando com a construção do templo, recebendo ofertas ali de algumas igrejas, irmãos, e estamos assim na convicção de que nós vamos terminar o templo antes do meio do ano e vamos fazer uma grande festa ali na cidade de celebração ao nosso Deus pelo templo construído. A gente se reúne em um cômodo e a gente tem essa expectativa de antes de junho, a gente está falando até abril, quem sabe, a gente poder mudar para lá e realmente prosseguir ali. Então essa igreja, esse grupo, viu lá em Gameleiras, irmãos, manda a vocês um abraço, saudação, inclusive pelo vosso aniversário. Amém? Nós vamos, irmãos, ficar em pé para lermos a palavra do nosso Deus, depois desse tempo aí de falar um pouco e falar de nós. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Claro que não vamos falar sobre escatologia, mas queremos falar sobre a nossa missão. Não a missão para o norte, mas a nossa missão como igreja. Qual é a nossa missão? O que eu e você temos de missão, como missão, diante de Deus, diante deste mundo, diante da cidade de Paulínia, diante do norte de Minas. Qual é a nossa missão? E me sinto aqui não honrado, mas muito pesado, assim, porque eu deveria estar no lugar aí de vocês para ouvir, e não aqui para poder falar, sobretudo com o pastor Joel, sobretudo com o pastor João Amador. Meu Deus, eu peço a ele misericórdia para que nós possamos nessa noite transmitir a palavra de Jesus e que ele fale ao nosso coração. Vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 5. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de 1.000.000
milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, irmãos. Podemos dizer até um aleluia, não é? Diante desse texto que nos empolga tanto com a visão daquilo que nós vamos vivenciar por causa daquilo que o Cordeiro fez na cruz do Calvário por nós. Amém? Nós vamos orar, eu te convido a orar, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, louvar a Deus por esse momento que vai acontecer, mas que João já viu. E juntos vamos pedir a Deus também que Ele fale ao nosso coração, nos ajude a ouvir a sua voz, compreender a sua vontade, sermos alcançados pelo querer transformador do nosso Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por estarmos aqui. Agradecemos pela vida, a existência durante esses 56 anos da primeira igreja batista aqui em Paulínia, por sua história, pelo ministério do pastor Joel, irmã Rita. Ó Deus, agradecemos a Ti pela vida de cada irmão, e nós nos alegramos nessa noite por viver esse momento, essa celebração, essa comemoração juntamente com eles. Agora, ó Deus, com a Tua palavra lida, aberta, nós pedimos que o Senhor venha, por misericórdia e graça, falar ao nosso coração e nos comunicar, transmitir a Tua vontade e nos ensinar o Teu querer. Ó Deus, faz isso por nós, para a Tua glória, no nome santo, bendito e todo-poderoso de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, é com alegria, entusiasmo que nós lemos esse texto. Algo que vai acontecer, mas que João já viu. Esse texto traz, assim, curiosidades que a gente não consegue entender na nossa mente humana. Nós vamos viver esse momento, mas João já viu. João está chorando no lugar aonde é dito que não há choro, e chora muito. Nós temos aqui diversas curiosidades nesse texto, maravilhosas, mas também empolgantes. Se nós ficamos assim maravilhados com o coral da primeira igreja batista em Jardim Miriam, louvando a Deus, quanta empolgação nós não vamos sentir quando nós estivermos com esse grande coral, não só irmãos de Jardim Miriam, não só irmãos de Paulínia, não só irmãos de Campinas, São Paulo, não só irmãos de Minas, do norte de Minas, da Bahia, não só irmãos do Brasil, mas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de pé diante do Cordeiro, louvando-o por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? É com alegria que nós aguardamos esse momento, é com esforço também, nós vamos perseverando na força daquele que venceu, nós vamos perseverando porque nós almejamos esse dia. A nós está prometido esse dia, o dia em que nós ouviremos: não chore mais, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós não choraremos mais. E aí somente louvor diante daquele que é digno, diante daquele que é merecedor. Nós aguardamos por esse dia. Nós estamos assim na expectativa deste dia, quando, como o coral cantou, será de manhã, no começo da noite. Quando será? O dia eu não sei, mas o dia virá, quando nós estaremos diante do Cordeiro adorando para toda a eternidade. Enquanto não chega esse dia, cabe a nós como igreja de Jesus semear, cabe a nós como igreja de Jesus regar, cabe a nós como igreja de Jesus colher para a glória de Deus feixes, messes abundantes, e nós vamos
fazendo isso enquanto o grande e glorioso dia não chegar. Amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui e o texto é muito claro, embora tenha, como nós dissemos, pontos que nós ficamos a pensar, mas aqui nós estamos diante do trono. Capítulo 4 fala desse trono. João viu um trono e agora ele vê que o trono que não está vazio, mas que alguém está sentado. Surge algo que o faz chorar. Esse que está sentado no trono tem um livro, um rolo, não é o livro de folhas, né, como nós o conhecemos, mas um pergaminho, um papiro, um rolo, e ele está escrito por dentro, ele está escrito por fora, ele possui 7 selos. Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? É perguntado, o silêncio toma conta, e é interrompido pelo choro de João, que é interrompido pela voz do ancião que diz: não chore. Você está procurando alguém que tenha força, você está procurando alguém que tenha descendência, mas é esse que parece que foi morto, mas reviveu. É o cordeiro que é digno de abrir o livro, e ele tem também o seu espírito, 7 olhos, 7 chifres representados ali, e ele se dirige ao trono e pega da mão direita daquele que está sentado no trono este livro, e então a multidão que está nos céus, não apenas os salvos, mas os seres celestiais, passam a louvar aquele que é digno por toda a eternidade. Diante desse texto magnífico, a gente se coloca a fazer 4 perguntas nessa noite. A última: qual é a nossa missão de igreja? Mas antes de chegarmos lá, nós vamos pensar um pouco qual é a missão de Deus Pai. Qual a missão de Deus Pai? Nós o encontramos aqui no trono, e no trono ele está reinando. Qual é a missão do Pai? A missão do Pai é reinar. Amém? O Pai está reinando, e isso ele faz maravilhosamente bem. As bombas estão estourando, as guerras estão acontecendo, as enchentes estão destruindo, as doenças estão assolando, coisas ruins vão acontecendo na nossa vida, mas Ele está reinando. Amém? Ele está tomando conta. Ele está tomando conta. Na mão direita, na mão da força, representando aqui a força, não que a mão esquerda seja fraca, mas há um símbolo aqui de que com força ele está segurando esse livro, esse rolo, que está escrito por dentro, que está escrito por fora, que tem 7 selos do qual ninguém é digno de abrir, apenas um, e ele está no trono. E quando se pergunta o que é este livro, o que é este livro, que livro é este, do qual ninguém pode abrir, a multidão presente não podia sequer olhar para ele, olhar para este livro. Todos estavam emudecidos até que João chorasse. Que livro é esse? E aí os estudiosos vão se debruçar em cima deste assunto e vão nos dar a seguinte resposta: este livro é o futuro das nações. O capítulo 6, capítulo 7, em diante de Apocalipse, é o abrir deste livro, o desatar destes selos, é o futuro das nações. O futuro meu, o futuro seu, está nas mãos, ou na mão poderosa, na mão toda poderosa daquele que está assentado no trono. Eu estava agora à tarde vindo ali para tomar café, aquele momento que o coral chegou, e andando pelas ruas e pensando um pouquinho, e lembrando-me, eu acho que era o pastor João que falava: Deus é aquele que vê depois da curva. Lembra disso, pastor? Só falava para nós. Nós só temos a capacidade, quando estamos no estrada, de ver até a curva. O que vem depois da curva nós não conseguimos enxergar. Mas aquele que está sentado no trono, irmãos, ele está depois da curva. Amém? Ele está no final da estrada, ele sabe do futuro, ele conhece o nosso amanhã, o que acontecerá amanhã. Minha filha estava ansiosa, falei desse texto para ela, falei: papai,
Nosso Deus está presente no amanhã. O que é que aflige o seu coração nessa noite? Uma doença, um problema familiar, um problema ministerial, a igreja que não se desenvolve, que não cresce, um campo que não flui, no nosso caso lá, que é evangelizado, que as pessoas não se convertem. O que é que tem afligido o nosso coração? O nosso Deus é aquele que tem um futuro nas nossas mãos. Não há doença, não há coração endurecido o suficiente que possa derrotar aquele que triunfantemente reina, que triunfantemente governa e que tem um futuro nas nossas mãos. Amanhã ele já está lá. Mês que vem ele já está lá. O que vai acontecer, João já viu. O futuro está com ele. Ele não conhece passado, presente ou futuro. É o Deus atemporal. É o Deus que conhece todas as coisas e sabe o que vai acontecer. É bonito falar, não é fácil viver essa realidade. Às vezes somos tomados pela ansiedade, até mesmo pela desesperança. Não é assim? Ficamos ansiosos pelo que vai acontecer, pelo futuro dos nossos filhos, da nossa família, da nossa condição financeira, do nosso empreendimento. O problema de saúde parece que está chegando na porta, algo ruim está acontecendo, mas precisamos, irmãos, confiar. A nossa tendência a fazer o que João fez é chorar, mas precisamos ouvir a voz do céu. Não chore, não chore. Alguém aqui é digno de revelar o futuro e mostrar as grandes e maravilhosas coisas que vão acontecer. Qual é a missão do Pai? É reinar. E isso ele tem feito majestosa e triunfantemente bem. O Filho também está aqui. Está aqui. João, que está chorando, parece, assim, pelo desenrolar do texto, que ele já tinha visto aquele personagem. O cordeiro que havia sido morto. Mas ele estava, parece que, procurando pela força, ou pela descendência, porque o ancião diz: olha, é o leão da tribo de Judá. Você está procurando alguém forte? Você está procurando alguém que tenha descendência? Sim, mas ele é digno de abrir o livro, não porque é forte ou descendente, mas porque ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Qual é a missão do Filho? A missão do Filho é pagar o preço. E nós sabemos, irmãos, que ele fez isso também triunfosa e majestosamente bem. Triunfal e majestosamente bem. Ele fez isso, ele pagou o preço. Ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estamos aqui nessa noite porque ele pagou o preço. Porque ele disse: tetelestai, está pago. Está consumado, a dívida está paga. O que surpreende o homem perdido, que a gente tem como boas novas, é essa mensagem maravilhosa, sublime, alta, completa, suficiente, de que não precisa mais, ou não é necessário que eu pague uma penitência, que eu vá na romaria, que eu caminhe de joelhos, que eu ofereça sacrifício, que eu repita uma oração tantas vezes, que eu pratique tais e tais coisas, que não é o batismo, que não são os rituais, mas é algo que ele já fez. Não é algo que eu faço, é algo que ele já fez na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, ele veio do céu, ele se fez homem, ele se encarnou, viveu entre nós, viveu a verdade, ensinou a verdade, e na cruz do Calvário ele pagou o preço por mim e por você. Outros foram mortos, outros tiveram o seu sangue derramado, mas não como Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o leão de Judá, aí sim, o descendente de Davi, o prometido das nações, aquele que foi dito no Éden, esmagará a cabeça da serpente. Foi esse que veio para pagar o preço, para nos libertar do pecado. Foi o cordeiro que, quando João viu, não teve dúvida, apontou o dedo e falou: eis, é esse o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é digno, Ele vai pagar o preço, vai tirar o pecado do mundo. Se você está aqui nessa noite e procura por remissão de pecados, procura por perdão de pecados, procura por salvação, não é isso? A gente pergunta, quer ir para o céu quando deixar essa terra? Se eu quero, é claro. É por Ele, é pelo preço que foi pago. Não é aquilo que você fará, não é aquilo que você realizará, não é aquilo que você praticará ou pratica. É aquilo que Ele fez na cruz, a sua morte, o seu sangue derramado ali em remissão dos pecados. Ele pagou o preço. O Filho tem cumpriu a sua missão. O Espírito Santo está aqui presente também. Deus Espírito, não é? Os 7 olhos, os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, está aqui. O Espírito, qual é a missão do Espírito? O Espírito prescruta, ele vê todas as coisas. Quando Jesus falou, eu subirei, mas vos enviarei o Espírito Consolador da promessa, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que tem convencido a mim e a você de que nós precisamos do Cordeiro que foi morto. É esse poder irresistível que nós sentimos quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ele atrai a todos a si, Ele chama todos a si, Ele morreu por todos e está chamando todos. Se nós estamos aqui nessa noite ouvindo a sua palavra, é que Ele nos trouxe aqui para ouvir dEle, para louvar o nome dEle. Ele vai fazendo isso prescrutando, convencendo, amolecendo o nosso coração, colocando o nosso coração no Cordeiro, colocando o nosso coração no Pai, colocando o nosso coração no caminho da obediência àquele que está sentado no trono. É irresistível o seu chamado, é irresistível a sua voz, é irresistível o seu convite. Eu conto rápidas 2 histórias. Fernando Catuti, a cidade de Catuti, lá vizinha nossa, inclusive, nós fomos ali realizar parece-me que a 3ª viagem missionária, ou 2ª viagem missionária, parece-me que foi a 3ª viagem missionária, e Fernando não estava em Catuti. Ele estava na outra cidade de Monte Azul, e fazendo coisa errada na outra cidade. Mas Fernando tinha uma sede de Deus. Ele já tinha vindo para São Paulo uma época, frequentou assim rapidamente algumas igrejas e voltou para lá naquele desejo que, olha irmãos, como o Espírito faz. Eu acho que eu preciso ser crente, eu preciso mudar de vida, mas continuou perdido, continuou envolvido com as coisas erradas, e ele não estava presente na cidade quando o nosso grupo passou ali em evangelização. Quando chega na segunda, que nós fomos embora no domingo, o pessoal fala, seus amigos, sua família, vem um grupo de crentes, vem o pessoal de fora, eles estavam com a camisa camuflada, parecia assim o pessoal da Florestal, da Polícia Florestal, como é dito lá na região, mas eles fizeram um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, e tanta gente esteve nos cultos que eles fizeram na praça, e Fernando falou, perdi a minha oportunidade. Passado ali um mês, pastor Estélio Braga falou, nós precisamos revisitar aquele local. Colocou 18 pessoas numa van, alguns pastores de Conquista, pastor Guinaldo, pastor Elson, não sei se outros estavam, outros irmãos, parece que tinha um outro carro, e vieram para Catuti para repassar ali, para evangelizar novamente. Seria um trabalho menor, seria um trabalho mais simples, sem as ações sociais, apenas evangelização, cultos à noite, ficar ali alguns dias. Quando o Fernando sai na porta da sua casa, ele vê pessoas de camisa camuflada passando. E os dois que estavam, o pastor Elson e o pastor Guinaldo, estavam passando displicentes na rua. E o Fernando que chama, ei, vocês não têm nada para falar para mim não. Vejam que coisa, pastor. Vocês não têm nada para dizer para mim.
E eles tomam aquele impacto e dizem: sim, nós temos alguma coisa para falar para você. E começam a pregar o Evangelho, e começam a falar de Jesus, e eles chegam para Fernando e falam: foi água com açúcar, né? Já estava quase convertido. Você não quer, jovem, aceitar Jesus como Salvador? Ele falou: quero. O que não é comum as pessoas ali falarem. Ele falou: quero, eu quero aceitar Jesus. E eles ali, sem acreditar, olham um para o outro: você quer? Ele falou: quero. O que precisa fazer? É você orar entregando sua vida para Jesus. No meio da rua, ele entrega sua vida para Jesus. É convidado para ir aonde nós estávamos almoçando, na casa de uma irmã também recém-convertida, e ali ele novamente faz a segunda oração. O pastor Estélio ouve a história, leva ele a aceitar Jesus, e assim Fernando se converte e torna-se uma bênção ali naquela cidade. Abandona o mundo, as coisas erradas, o início de uma vida de roubo, que já estava começando a viver isso, prostituição, e se transforma num santo de Deus ali naquela cidade. É o poder irresistível do Espírito Santo que fala, que tem falado através dos séculos, que salvou tanta gente nessa igreja, salvou tanta gente em Jardim Míria. É Ele quem está convencendo, salvando vidas pelas gerações, e vai continuar fazendo isso até vivermos esse grande e eterno dia ali na presença do Cordeiro. Amém? Amém? Amém. Fernando estava ali. Eu vou terminar, irmãos. Ivaneide, um povoado chamado Boa Sorte. Fomos em Boa Sorte. Pensa num trabalho, irmãos, assim, difícil. Não fluía, não aconteciam coisas que nos colocavam expectativas no coração, pessoas desinteressadas, mas tudo acontecendo. 2 dias de trabalho, pastor Evanilson ali apoiando a gente na igreja em São João do Paraíso, é uma cidade, São João do Paraíso, e em Boa Sorte, tudo acontecendo, o trabalho fluindo, mas dessa maneira assim, muito desanimadora. Era o 2º dia, e chega no final do social, que nós fazemos o social, encerrando às 17 horas, para que os irmãos tenham tempo de se preparar para estar no culto à noite. Alguns vão cantar, participações especiais, aquela coisa toda. E ali, quando está terminando, chega a Vaneide, bêbada, toda tatuada, aparentemente com alguma coisa mais do que bebida, vocês estão entendendo, e querendo ser atendida naquele momento. E as meninas, as irmãs da nossa igreja, disseram: olha, não dá, o tempo já venceu. Não, mas eu quero a sobrancelha, quero o cabelo, e quero essas coisas todas, a unha, não tem como, e quero, não pode, não dá tempo, já encerrou, mas eu quero, eu preciso. Aí alguém falou: só se você garantir que você vai no culto à noite. Uma delas tomou a atitude: se você garantir que você vai no culto agora à noite, nós vamos fazer da cabeça aos pés. Ela falou: pode ter certeza que eu vou estar. 7h30 eu estou lá. Eu acho que a gente começava 8 horas, e tinha horário de verão na época. Eu estou lá, eu vou estar no culto. Fizeram o que prometeram, e ela fez o que prometeu. Ela estava presente no culto. Eu tinha saído, nós tínhamos ido procurar um ônibus, porque os irmãos de Campinas precisavam voltar. O ônibus que os levou deu cano neles, eu estava à procura de um ônibus ali. Mas o culto aconteceu. No apelo, Vaneide vai à frente, aceita Jesus como Salvador. Eu me lembro assim, bem rasamente, que uma moça foi na frente, alguns outros poucos também foram, e deixamos ali aquele trabalho aos cuidados da igreja de São João do Paraíso. Voltamos para a nossa casa. Uns 4 meses depois, o pastor Evanilson me chamou para ir lá pregar, acho que no culto das mulheres, alguma coisa assim. Tivemos um culto, tudo aconteceu. Quando saio na porta, Vaneide me procura. Eu jamais me lembrava dela, eu não vi essas coisas acontecendo. Eu tenho uma lembrança muito rasa dela no culto. Uma moça bem vestida, vestes compridas, decente, Bíblia embaixo do braço. Falou: pastor, só lembrei de mim. Falou: irmã, desculpa, eu não lembro. Pensei que fosse ali de alguma congregação, de alguma igreja visitante e tal. Ô irmã, desculpa, eu não lembro, não se recordo. Ô pastor, eu sou aquela de Boa Sorte. Ô irmã, desculpa, vocês não foram lá em janeiro? Nós fomos, mas eu não estou lembrado.
pastor, eu sou aquela que foi na frente aceitando Jesus como Salvador. E ela contou, porque eu nem estava sabendo. Eu perturbei as irmãs para poder fazer minha unha, ajeitar meu cabelo, fazer minha sobrancelha. E elas fizeram, e eu prometi que ia no culto à noite. E ela falou emocionada, que eu digo para vocês, emocionada. Ela falou, pastor, foi o último dia que eu bebi. O último dia que eu bebi. O último dia que eu coloquei qualquer coisa errada na minha boca. Vaneide frequentava todas aquelas festas de Perto de Conquista, pastor. Conhece Conquista, Festival de Inverno, Festival de Verão, os cantores famosos que vêm lá cantar. Terminava uma festa, ela já ia para outra, dormia nos bares ali daquele povoado, também fazendo coisas erradas. Foi o último dia, pastor, que aquilo aconteceu na minha vida. Jesus mudou a minha vida e eu quero agradecer, te cumprimentar. Falei, ô Vaneide, eu que agradeço por essa oportunidade e aquela alegria. Irmãos, o que é isso? É o Espírito do Senhor chamando uma pessoa bêbada, drogada, prostituta para a salvação. Fez ela ir, eu quero a sobrancelha, eu quero o cabelo. Se você vier no culto, ela esteve no culto e aceitou Jesus como Salvador. É o Espírito. Qual é a sua história? Foi Ele trabalhando? Qual é a minha história? Um gerente da empresa de meu pai que pregou para ele, que alcançou a nossa família. Qual é a sua história? Foi o Espírito do Senhor trabalhando. Louvado seja o Cordeiro, louvado seja aquele que está assentado no trono pelo seu Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E isso Ele tem feito triunfantemente bem. Agora nós terminamos perguntando qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? A igreja está aqui também. A igreja está, gente presente de toda tribo, língua, povo e nação, seres que chamamos de terrestres. Os angelicais estão ali também, mas a igreja está aqui, aqueles que se renderam ao que o Cordeiro fez na cruz do Calvário. Qual é a missão da igreja? O pessoal da música vai dizer, cadê o regente do coral? Não é? A missão da igreja é a adoração. É isso? Os missionários vão dizer o quê? A missão da igreja é missões. O pessoal, tipo que a irmã Rita falou aí, né, dos evangelismos no bairro, vai dizer a missão da igreja é a evangelização dos seus arredores. O pessoal que gosta de comunhão, tanta coisa gostosa que a gente está aqui, vai dizer a igreja existe para a comunhão. Aí essas igrejas vão ficando parecidas mais com o clube, né? Enfim, e cada um vai apontando versículos bíblicos e falando, olha, a missão da igreja é isso, é aquilo. Mas o famoso Ronaldo Lidório, missionário, né, que esteve nos Concombas, ele sintetizou olhando para esse texto. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é servir ao Cordeiro Jesus. Irmãos, que definição maravilhosa. Isso entrou no meu coração. A igreja está aqui em adoração, sim. Está cantando aqui, sim. Mas estar aqui servindo ao Cordeiro Jesus. Eles estão aqui. A igreja está aqui servindo ao Cordeiro Jesus. A igreja está dizendo, versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber 7 coisas: o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A gente se lembra daquele texto quando as coroas são depositadas, né? Não vamos ficar no céu exibindo as minhas coroas de esmeralda. Nós vamos recebê-las e falar, não, Senhor, não sou digno, é tua, é para o teu louvor, é para a tua glória. E desses 7 elementos, nós encontramos aqui de maneira muito clara que o poder, honra e glória são atributos apenas pertencentes a Deus. É tanto que ele disse que não divide, não é isso, a sua glória com outra. Jeremias vai nos dizer, Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus do poder. São elementos não comunicáveis. Isso que a gente aprende no seminário, não é, pastor? Mas aqui nós encontramos desses 7, 4 elementos que são humanos, que Deus deu
para a igreja, para que a igreja pudesse devotar. A riqueza, aí eu não entendo de grego, estou sendo muito sincero com vocês, mas procuro as fontes corretas para poder passar essas informações. E aí vão nos dizer os estudiosos, os entendidos, que a riqueza aqui se refere sim a bens monetários. Não está falando assim de uma maneira figurada das riquezas que existem no céu, não. Está falando do dinheiro que está no seu bolso e no meu bolso, daquilo que Deus concedeu para as igrejas. A gente se lembra ali na nossa adolescência, a gente não tinha bicicleta, né, tia Rita? Era tudo a pé. Vamos para o orfanato a pé, lá na Benjamin, na Avenida Benjamin, tudo que a gente fazia era a pé. Quem é que tinha um carro ali naquela época? Eu nem me lembro. Hoje você chega na porta da Igreja Batista Bíblica Chiquiná. Na hora do culto, aquela rua está forrada de automóveis. E dos melhores. Hilux e assim por diante. O que é isso? São riquezas que Deus colocou nas mãos da sua igreja. A sabedoria, irmãos, eu acho que nunca tivemos, talvez. Porque talvez também nunca tivemos uma geração tão sábia. Nunca tivemos uma igreja também tão sábia. Sabedoria aqui fala disso mesmo, de conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual. Como Deus tem dotado a sua igreja. Gente que sabe fazer de tudo e sabe fazer bem feito. Às vezes na igreja não tem todo mundo que sabe fazer todas as coisas, mas Deus tem dotado a sua igreja com isso. Pessoas que são assim, extraordinárias. Eu me lembro dos magos do Oriente, não foi? Os mais entendidos da época, fazendo isso na sua vida, viajam ao outro lado do mundo para render louvores a uma criança que tinha nascido, mas que era prometida de Deus. Nós encontramos aqui outro elemento que fala da força. Força, irmão, se refere aqui a músculo mesmo, a suor derramado. Em alguns momentos ali, nas viagens missionárias, a gente carregando cadeira, a gente movimentando, a gente fazendo tanta coisa para que acontecesse o culto à noite e derramando suor. Eu me lembro de uma vez que carregamos cadeiras assim, quase que de um bairro para o outro, as cadeiras plásticas, um peso. Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, suando, alguns irmãos, nós estávamos transportando centenas de cadeiras, que a expectativa era grande, presentes aquela noite, e foram, e nós derramando suor naquele calor escaldante do norte de Minas. E aí eu me lembrei desse texto, muscular, da força, do suor derramado em favor do Cordeiro Jesus. Nem parece uma obra espiritual em alguns momentos. Vamos fazer uma reforma, tinta, tijolo, concreto, nem parece uma obra espiritual, mas é espiritual, e o louvor, sétimo, quarto elemento aqui no caso, louvor, adoração, tudo que sai da nossa boca, não apenas como cântico também, mas não apenas como cântico, e que nós usamos nossos lábios para bendizer aquele que pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Qual é a missão do Pai? A missão do Pai é reinar. E isso Ele tem cumprido majestosamente bem. Qual é a missão do Filho? A missão do Filho, pagar o preço. E isso Ele fez majestosamente bem. Qual é a missão do Espírito? É convencer homens do pecado, da justiça e do juízo. E isso Ele tem feito majestosamente bem. Qual a missão da igreja? Servir ao Cordeiro Jesus. Qual é a pergunta? Temos feito isso? Temos feito isso de que maneira? De que maneira nós temos semeado? De que maneira nós temos regado? Talvez esta seja a pergunta também para a nossa colheita. De que maneira nós estamos servindo ao Senhor Jesus? Vamos fazer tal coisa. De 100 aparecem 20, aparecem 15. Só vou se o ônibus tiver ar-condicionado. Eu prefiro pagar do que suar carregando aquelas cadeiras.
Pastor, olha, manda alguém, eu até pago, mas não dá para mim. Irmão, canta, esse domingo não vai dar. Por que você não veio no culto? E as desculpas vão acontecendo. De que maneira nós estamos servindo ao Cordeiro? Como que o Cordeiro está sendo servido pela sua igreja? De que maneira você e eu, e essa não é uma fala acusativa, não é alguém que se coloca aqui como um missionário do Norte de Minas que veio passar casa na igreja, não. Pastor Joel, pelo amor de Deus, não me entenda assim. É uma pergunta para mim, que às vezes serve ao Cordeiro, ou procura servir ao Cordeiro, e às vezes olha para dentro do coração e vê tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta presunção, tão cheio de si, tanta preguiça, tanta covardia às vezes, e pede a Deus misericórdia, Senhor, para que eu possa te servir da maneira como o Senhor merece ser servido. Nós vamos orar, novamente baixe sua cabeça. É um momento de louvor a Deus por aquilo que Ele tem feito, reinando. É um momento de louvor a Deus pelo preço que Ele pagou, a Jesus, pelo preço que Ele pagou. É um momento de louvor ao Espírito que nos convenceu e nos tem convencido e tem tirado o nosso coração de pedra e feito a cada dia existir um coração amolecido, um coração de carne. Mas é um tempo também de perguntar a nós mesmos como tenho servido ao Cordeiro. Meus bens, meus talentos, minha sabedoria, a minha boca. De que maneira tenho servido? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pela maneira como o Senhor tem reinado em toda a história. Agradecemos pelo Filho que pagou o preço, o teu Cordeiro, até foi morto, mas reviveu. Ó Deus, nós agradecemos por teu Espírito que nos convenceu. Ó Deus, nos guiou à aceitação da tua palavra. Ó Deus, agora ajuda-nos, ó Deus, ter essa consciência de que tudo é teu, de que tudo pertence a ti, de que tudo deve ser colocado aos teus pés. Tudo, ó Deus, na nossa vida, na vida da igreja, dá-nos essa consciência de te servir, ó Deus, tão bem quanto o Senhor, ó Deus, tem cumprido a tua missão, se é que podemos usar essa expressão, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, quebrantado diante do Senhor, ó Deus, servir a ti como o Senhor deve ser servido, merece ser servido. Nós te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, com misericórdia e com graça, à tua igreja, às nossas vidas, ó Deus, a nós ministros da tua palavra, para que possamos, ó Deus, por tua misericórdia e graça, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, a cada dia, para a tua glória, até que possamos juntos estar nesse bendito momento que entoaremos o hino por toda a eternidade. É a nossa oração, no nome santo, bendito e todo-poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Joel, desculpa o tempo. Amém, irmãos. Vamos convidar o coral para mais uma vez louvar ao nosso Deus.
Graças a Deus, irmãos, se aqui na terra é tão lindo, imaginem quando chegarmos no céu, com as vozes perfeitas. Nós agradecemos a Deus pela mensagem que falou aos nossos corações. Agradecemos a Deus pelos hinos apresentados por este abençoado coral. Agradecemos a Deus pelas presenças dos nossos irmãos aqui de outras igrejas e também dos nossos visitantes. E reiteramos o nosso convite para que vocês voltem amanhã. Às 9 horas teremos a nossa escola bíblica dominical e à noite, encerramento das conferências, às 19 horas, vocês estão convidados a retornarem, a estarem aqui novamente juntos para louvarmos ao nosso Deus. Algum aviso, irmã Rita? Nós queremos convidar toda a igreja. Vem aqui à frente. Não existe aniversário sem bolo, né? Amém. Nós convidamos a todos a descer até o salão social da igreja, nessa mesma direção. Vocês vão descobrir ali, ó, um festinho lá. Todos estão convidados para agradecermos a Deus também a parte alimentar. Amém. Vamos orar nesse instante. Agradecemos ao pastor João Amador, agradecemos ao coral, membros da igreja aqui presentes que estão fazendo parte desta caravana. Que Deus possa abençoá-los, continuar abençoando o ministério do louvor, que esse coral continue sendo uma bênção
nas mãos de Deus. Agradecemos a todos. Vamos nos colocar em pé agora. Vamos convidar aqui o pastor Marcos Inhauser para nos despedir com uma oração. Os 56 anos da igreja de Paulínia, aqui não se inventou a roda. A história dessa igreja traz a história da denominação, que tem pelo menos 300 anos. Mas eu quero lembrá-los que na terça-feira nós estamos celebrando os 500 anos do primeiro batismo de adultos, um rebatismo, feito por um movimento que se conheceu como Anabatista, que não só pregou o batismo de adultos, mas também pregou a separação da igreja do Estado e pregou a igreja como uma associação livre, porque até então era o rei que decidia qual a religião que o povo devia ter. Dou graças a Deus por essa história dos 56 anos aqui, da denominação que já vem há longo tempo, mas especificamente agora pelos 500 anos de história do movimento anabatista. Amém. Pai eterno e glorioso, ao chegarmos a este momento de celebrar os 56 anos da vida desta igreja, que se insere no contexto de um movimento que nasce na Inglaterra, que também, ó Pai, esteve devedor ao movimento que aconteceu por 3 corajosos cristãos fiéis à Tua palavra, que decidiram se rebatizar, negando a validade do batismo infantil que receberam na infância. Por este ato, ó Pai, eles pagaram com as suas vidas. Que nós, como igreja, e especialmente a igreja batista, reconheçamos a vida e o ministério e a fidelidade destes, que começaram aquilo que hoje é característica da igreja batista. E que o Deus da graça, que pelo exercício do seu poder tornou a trazer a Cristo Jesus de entre os mortos e o fez grande pastor das ovelhas pelo sangue de uma eterna aliança, vos aperfeiçoe para viverdes de modo agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Nossa divisa: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém.